Eu estava sentada na sala vazia, olhando para a árvore de Natal que eu mesma havia montado 3 dias antes, quando ouvi o portão bater. Era ele saindo. Meu único filho, levando a esposa e os 2 filhos pequenos para passar o Natal na casa da sogra dele, me deixando sozinha, completamente sozinha. Pela primeira vez em 56 anos de vida, eu ia passar o Natal sem ninguém ao meu lado. Não foi um esquecimento, não foi um mal-entendido, não foi um imprevisto de última hora. Foi uma escolha deliberada, consciente e fria. Ele sabia que eu estaria aqui. Ele viu a mesa que comecei a arrumar desde cedo pela manhã, com a toalha bordada que minha mãe me deu no meu casamento. Viu a farofa pronta dentro da vasilha de vidro, coberta com papel filme. Viu o peru temperado esperando para entrar no forno. Viu as bandejas organizadas, os copos de cristal que eu só usava nas festas, os guardanapos dobrados. E mesmo assim, mesmo vendo tudo aquilo, ele olhou para mim com aquela expressão indiferente e disse que a tradição agora era passar o Natal na casa da família da Patrícia, que eu precisava entender que as coisas mudam, que não era nada pessoal. Fiquei parada ali, na porta da sala, ouvindo o barulho do carro dele se afastando pela rua, o som do motor sumindo aos poucos até virar silêncio. Um silêncio pesado que ocupava todos os cantos da casa. E foi nesse silêncio que eu senti algo diferente. Não era só tristeza, não era só mágoa, era uma clareza estranha, quase assustadora, uma certeza de que algo dentro de mim tinha acabado de quebrar. E dessa vez eu sabia, não ia voltar ao lugar. Meu nome é Helena, tenho 56 anos, cabelos que começaram a embranquecer antes do tempo, rugas ao redor dos olhos que vieram mais de preocupação do que de sorriso. Sou viúva há 8 anos. Moro sozinha numa casa simples de 3 quartos, num bairro antigo de Belo Horizonte. Uma casa que comprei com muito sacrifício, junto com meu falecido marido. E até aquele Natal de 2023, eu tinha certeza absoluta de que tinha feito tudo certo na minha vida, que tinha sido uma boa mãe, uma mãe dedicada, presente, sacrificada. Mas naquele dia, olhando para aquela sala vazia e para aquela árvore enfeitada que ninguém ia ver, eu comecei a questionar tudo. Criei meu filho, o Rafael, praticamente sozinha desde pequeno. Meu marido, o Joaquim, era caminhoneiro de longa distância. Passava 2, 3 semanas fora de casa, rodando o país inteiro, levando carga pesada de um estado para o outro. Quando estava em casa, era carinhoso com a gente, brincava com o Rafael, me ajudava no que podia, mas era sempre cansado, dormia demais, precisava descansar para a próxima viagem. Então, quem cuidava de tudo mesmo, quem organizava a vida, quem segurava a casa, era eu. Quem levava o Rafael na escola toda manhã, às vezes correndo porque ele demorava para acordar. Quem ficava acordada a noite inteira quando ele tinha febre, medindo temperatura de 3 em 3 horas, dando remédio, fazendo compressa. Quem ia nas reuniões de pais e mestres, anotando tudo que a professora falava, depois cobrando lição em casa. Quem ensinava o que era certo e errado, quem dava bronca quando precisava, quem colocava de castigo, mas também quem dava colo quando ele chorava, quem secava a lágrima, quem acalmava pesadelo. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa escola municipal da prefeitura. Não era um emprego que pagava bem, mas era estável, tinha os benefícios e eu gostava do ambiente. Gostava de ver as crianças correndo pelo pátio, gostava de ajudar os professores com as burocracias, gostava de sentir que estava sendo útil. O dinheiro que eu ganhava complementava o que o Joaquim trazia das viagens. E assim, a gente conseguia viver com dignidade, sem luxo, mas sem passar necessidade. A gente pagava as contas em dia, colocava comida na mesa, dava roupa boa para o Rafael, conseguia até fazer uma poupança pequenininha todo mês. Quando o Joaquim morreu num acidente de caminhão na rodovia Fernão Dias, numa madrugada fria de junho de 2015, meu mundo desabou. O Rafael tinha acabado de fazer 19 anos. Estava no 2º ano da faculdade de administração, numa universidade particular, que a gente pagava com muito sacrifício, mas pagava. Ele era um menino esperto, tirava notas boas, tinha futuro pela frente. Quando aconteceu o acidente, e eu vi meu marido dentro daquele caixão, tão quieto, tão diferente do homem agitado que ele sempre foi, pensei seriamente em pedir para o Rafael trancar o curso, arrumar um emprego qualquer e me ajudar a pagar as contas. Mas não tive coragem.
Ele era meu único filho. Era tudo que eu tinha de mais precioso no mundo. Eu não ia cortar as asas dele. Não ia destruir o futuro dele por causa de uma tragédia que não foi culpa de ninguém. Então, eu tomei uma decisão. Eu ia me virar sozinha. Eu ia garantir que ele terminasse a faculdade. Dobrei meus turnos no trabalho sempre que podia. Aceitei fazer hora extra, ficar até mais tarde organizando arquivos, digitando documentos. Comecei a fazer faxina aos sábados numa clínica de fisioterapia perto de casa. Eram 4 horas de trabalho pesado, limpando o chão, banheiro, consultório. Mas o dinheiro extra ajudava. Passei a vender quitutes na porta da escola durante o intervalo. Fazia broa de fubá, bolo de cenoura, pão de queijo, sequilho. As professoras e as merendeiras compravam. E aqueles 20, 30 reais por dia faziam diferença no fim do mês. Aceitei fazer bolo de aniversário por encomenda. Bolo de festa desses grandes, de 3, 4 andares. Eu ficava acordada até de madrugada confeitando, decorando com pasta americana, fazendo florzinha de glacê. Minha casa vivia cheirando a bolo assando e eu gostava. Gostava de estar ocupada. Gostava de saber que estava fazendo alguma coisa, que estava lutando. E deu certo. O Rafael se formou em 2018, com boas notas. Conseguiu um emprego numa empresa de logística, num cargo de assistente administrativo. Não era um emprego espetacular, mas era bom. Pagava razoavelmente bem. Tinha plano de carreira. Eu chorei no dia da formatura dele. Chorei de alívio, de orgulho, de exaustão. Tinha valido a pena. Todo o sacrifício, toda a correria, todas as noites mal dormidas, tinha valido a pena. Foi nessa mesma empresa que ele conheceu a Patrícia. Ela era supervisora no setor de transportes, uns 3 anos mais velha que ele. Bonita, cabelo sempre preso num coque impecável, unha feita, roupa bem passada. Vinha de uma família de classe média alta. O pai dela era dono de uma frota de caminhões. A mãe nunca tinha trabalhado fora. Quando o Rafael me apresentou ela pela primeira vez, eu percebi na hora que ela me olhava de um jeito diferente. Não era desrespeito explícito. Era mais sutil. Era um jeito de avaliar, de medir, de me colocar numa categoria. E a categoria onde ela me colocou não era muito alta. Eles começaram a namorar em 2019. Casaram no final de 2020, num casamento pequeno por causa da pandemia, mas mesmo assim bonito. Eu fiz questão de ajudar com o que podia. Dei 5.000 reais que eu tinha guardado num fundo de emergência. Não era muito perto do que os pais dela deram, mas era o que eu tinha e era dado com amor. Comprei o vestido da noiva, paguei o buffet, ajudei a decorar o salão, fiz tudo com o coração, querendo que meu filho fosse feliz. Quando nasceu o primeiro neto, o Miguel, em agosto de 2021, eu estava na maternidade. Fiquei esperando na sala de espera das 8 da manhã até às 6 da tarde, quando finalmente o Rafael apareceu e disse que tinha sido menino. Peguei aquela criancinha no colo, tão pequenininha, tão frágil, e senti um amor imenso. Um amor que eu não sabia que ainda cabia dentro de mim. Nos primeiros 3 meses, eu fui na casa deles todo dia, todo santo dia. Acordava cedo, pegava 2 ônibus, chegava lá por volta das 9 da manhã, cozinhava, limpava a casa, lavava roupa, passava, organizava tudo. Cuidava do Miguel para Patrícia poder descansar. Ela estava trabalhando em casa naquela época, em home office, e eu achava que estava ajudando, que estava sendo uma sogra prestativa presente. O Rafael trabalhava fora o dia inteiro, chegava só de noite, então eu ficava ali, segurando a barra, cuidando de tudo. 2 anos depois, em outubro de 2023, nasceu a Laura. Mesma coisa. Eu estava na maternidade. Esperei o dia inteiro, peguei a neta no colo, chorei de emoção. E de novo fui para a casa deles todo dia durante meses, ajudando, cuidando, organizando. Mas em algum momento, sem eu perceber direito quando, as coisas começaram a mudar. As visitas deles aqui em casa diminuíram. Antes o Rafael vinha almoçar comigo todo domingo. Era sagrado. Ele chegava com a Patrícia e o Miguel. A gente comia, conversava, ficava junto. Mas aos poucos, aquilo foi se perdendo. Passou a ser um domingo sim, outro não. Depois 1 vez por mês. Depois só quando eu insistia muito, ligando, pedindo, quase implorando. Eu tentava não reclamar, tentava ser compreensiva. Falava comigo mesma que eles tinham a vida deles, que eram uma família, que tinham compromissos, que eu não podia ser egoísta, mas doía. Doía de um jeito profundo, sorrateiro, que ia crescendo devagar dentro do peito, como uma planta ruim que ninguém arranca a tempo.
Doía quando eu ligava para o Rafael no meio da semana, só para saber como ele estava, e ele atendia com pressa, com aquele tom de voz que deixava claro que ele estava ocupado, que eu estava atrapalhando. Doía quando eu sugeria um passeio no parque com os netos no sábado, e ele inventava desculpa. Dizia que as crianças estavam cansadas, que tinham compromisso, que iam deixar para outra hora. Doía quando eu via, sem querer, numa visita rápida que fiz lá, as fotos no computador deles dos almoços na casa da dona Marlene, mãe da Patrícia. Foto da família toda reunida, mesa farta, todo mundo sorrindo. E eu percebia que eles tinham tempo. Só não tinham tempo para mim. Comecei a me perguntar o que eu tinha feito de errado. Ficava acordada de noite repassando conversas, tentando identificar onde eu tinha pisado na bola. Será que eu tinha sido chata demais quando eles eram recém-casados? Será que eu tinha dado palpite demais na criação do Miguel? Será que eu tinha mimado as crianças e a Patrícia não gostava? Será que eu falava demais? Será que eu falava de menos? Será que minha presença incomodava? Tentei conversar com o Rafael algumas vezes. Escolhia o momento, esperava ele estar de bom humor, puxava o assunto com cuidado, dizia que sentia falta dele, que queria ver mais os netos, que a gente podia combinar alguma coisa. Ele sempre desviava, sempre. Dizia que estava tudo bem, que eu estava exagerando, que a vida de adulto era assim mesmo, corrida, complicada, mas que eles me amavam. Eu queria acreditar, mas amor sem presença, sem tempo, sem esforço, não é amor de verdade. É só palavra vazia jogada no ar para acalmar a consciência. Teve um episódio 3 meses antes daquele Natal que mexeu muito comigo. Foi num sábado de setembro. Eu tinha feito um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquele que o Rafael adorava desde pequeno. Ele pedia esse bolo todo aniversário. Eu resolvi fazer e levar de surpresa na casa deles, sem avisar. Eu não costumo fazer isso. Sempre achei que era invasão, mas naquele dia eu estava me sentindo tão sozinha, tão invisível, que pensei que seria uma boa ideia aparecer com o bolo, ver a cara de surpresa dele, ver os netos felizes, sentir que eu ainda importava. Cheguei lá por volta das 3 da tarde. Toquei a campainha, esperei. A Patrícia abriu. Ela estava de calça de moletom e camiseta larga, sem maquiagem, cabelo solto. Olhou para mim e por uma fração de segundo eu vi algo no rosto dela que me gelou. Não foi surpresa, foi contrariedade, foi aborrecimento. Foi como se eu fosse uma vendedora de porta em porta, inconveniente e indesejada. Ela deixou eu entrar, mas não me convidou a sentar. Ficou parada ali perto da porta, de braços cruzados, esperando. Eu levantei o bolo, disse que tinha feito para o Rafael, que era aquele que ele gostava. Ela agradeceu, mas não sorriu, não ofereceu café, não me chamou para ficar, não perguntou como eu estava. O Rafael estava no escritório, numa reunião online. Nem saiu para me cumprimentar. Eu ouvia a voz dele do quarto, falando com outras pessoas. Ele sabia que eu estava ali, e não veio. Fiquei ali uns 10 minutos constrangedores. Deixei o bolo na cozinha. Disse que não ia atrapalhar e saí. No caminho de volta para casa, chorando tanto que precisei encostar o carro 2 vezes porque não conseguia enxergar direito. Chorei de raiva, de humilhação, de tristeza. Chorei porque percebi que eu tinha me tornado um estorvo, uma mãe que incomoda, uma sogra que atrapalha. E essa percepção doeu mais do que qualquer coisa que já tinha me acontecido na vida. Isso já aconteceu com você? Você já se sentiu invisível para quem você sempre colocou em primeiro lugar? Conta nos comentários, porque às vezes a gente precisa saber que não está sozinha nessa dor. Depois daquele dia, eu parei de aparecer sem avisar. Na verdade, parei de aparecer, ponto. Só ia quando me chamavam, e eles quase não chamavam. Às vezes passavam um mês inteiro sem eu ver meus netos. 1 mês, 60 dias. E ninguém sentia falta. Ninguém ligava perguntando onde eu estava. Ninguém me incluía nos planos. Eu só existia quando precisavam de alguma coisa. Quando a Patrícia precisava que eu buscasse o Miguel na escola, porque ela tinha reunião. Quando o Rafael precisava que eu guardasse uma encomenda porque não tinha ninguém em casa. Quando precisavam de babá de última hora porque os 2 tinham compromisso. Aí eu existia. Aí eu importava. Mas quando era só para estar junto, para ser família, para ter presença, eu não existia. Chegou novembro. O mês começou com aquele clima de fim de ano, aquela expectativa de festas, de família reunida, de Natal. Comecei a pensar no Natal como sempre pensava. Desde que o Joaquim morreu, o Natal sempre tinha sido na minha casa.
Sempre. Era a única tradição que eu tinha conseguido manter intacta ao longo dos anos. Eu preparava tudo, comprava os ingredientes com antecedência, fazia a ceia completa, montava a mesa com a toalha bordada que minha mãe me deu quando casei, colocava as velas vermelhas nos castiçais de prata, que eram herança da minha avó, deixava os presentes embrulhados embaixo da árvore. E mesmo nos últimos anos, quando a distância emocional entre mim e meu filho já estava pesada e dolorosa, ele sempre vinha para o Natal. Sempre. Até no ano passado, quando ele chegou atrasado, ficou só 1 hora e foi embora correndo, porque a Patrícia não estava se sentindo bem, ele veio. E por causa disso, por causa dessa constância, eu tinha certeza de que esse ano seria igual. Que não importava o que estivesse acontecendo, o Natal ia ser na minha casa, a gente ia estar junto, e talvez aquilo fosse um recomeço, uma chance de reconexão. Por isso, quando o Rafael me ligou no dia 6 de dezembro, numa quinta-feira à noite, eu achei que era para combinar a ceia, para me perguntar o que eu ia fazer, o que ele podia levar, que horas eles iam chegar, mas não era. Ele disse num tom casual demais, quase indiferente, que naquele ano eles tinham decidido passar o Natal na casa da dona Marlene, que a mãe da Patrícia tinha insistido muito, que era importante para ela reunir a família toda, os filhos, os genros, as noras, os netos, que eles não podiam dizer não, que eu entenderia que era só dessa vez, e que no ano novo a gente se via com certeza, e aí compensava. Fiquei em silêncio, não porque eu não tinha o que dizer, mas porque eu estava tentando processar o que acabava de ouvir, tentando acreditar que meu filho, meu único filho, o menino que eu criei, que eu segurei no colo quando chorava, que eu cuidei quando estava doente, que eu paguei a faculdade com o suor do meu rosto, estava me dizendo assim, de forma tão simples e casual, que ia me deixar sozinha no Natal. Ele continuou falando, preenchendo o silêncio. Disse que eu não ficasse chateada, que não era nada contra mim, que eram apenas circunstâncias, que a família da Patrícia era grande e que eles tinham que ir, que eu podia aproveitar para descansar, assistir uns filmes, fazer o que eu quisesse, que o Natal era só um dia, afinal de contas. Quando desliguei o telefone, fiquei sentada na cozinha por não sei quanto tempo, 1 hora, talvez mais, só olhando para a parede sem conseguir processar direito o que tinha acabado de acontecer. Senti uma dor física no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca ali e torcido, uma dor que não passava, que pulsava, que sufocava. Ele não perguntou se eu ia ficar bem sozinha, não perguntou se eu tinha outro lugar para ir, não se ofereceu para me levar junto, nem que fosse só para eu não passar o dia sozinha. Não perguntou o que eu achava, simplesmente decidiu e comunicou, como quem comunica uma mudança de horário de reunião. Nos dias seguintes, pensei várias vezes em ligar de volta, em dizer que aquilo tinha me machucado profundamente, em perguntar por que ele achava que estava tudo bem me deixar de lado dessa forma. Mas não liguei, porque no fundo, lá no fundo, eu já sabia. Se ele realmente se importasse, se eu realmente importasse para ele, ele não teria feito aquilo. Ele teria pensado em mim, teria me incluído nos planos, teria perguntado, mas ele não perguntou. E isso dizia tudo. Cheguei a pensar em ligar para dona Marlene, sugerir que a gente fizesse o Natal juntas, unisse as famílias, mas desisti. Não ia me rebaixar a pedir presença. Não ia implorar para ser incluída. Eu ainda tinha um pingo de dignidade. Os dias foram passando. Dezembro avançando. As ruas se enchendo de luzes, de decoração, de música natalina. Todo mundo falando de ceia, de presentes, de família. E eu ali sozinha, sabendo que ia passar o Natal pela primeira vez sem ninguém. Chegou a véspera de Natal, 24 de dezembro. Um domingo. Acordei cedo, como sempre acordava. Tomei meu café, olhei pela janela, vi o dia clareando, bonito e ensolarado. Um daqueles dias perfeitos de verão em Belo Horizonte, com o céu azul e limpo, e comecei a cozinhar. Eu sei que não fazia sentido. Eu sabia que ninguém ia comer, mas eu não sabia fazer diferente. Cozinhar sempre foi minha forma de dar amor, de expressar cuidado, de estar presente. Então eu cozinhei. Fiz a farofa temperada com bacon, uva passa, castanha. Fiz a salada de maionese com batata, cenoura, ervilha, ovo. Fiz o arroz à grega, temperando o peru com alho, sal, pimenta, vinho branco. Deixei marinando. Montei a mesa da sala com a toalha bordada, os pratos de porcelana,
os talheres de prata que só usava em ocasiões especiais. Era meio da tarde quando o Rafael apareceu. Entrou rapidinho, nem tirou o chinelo. Estava apressado, suado, de bermuda e camiseta. Disse que tinha vindo buscar uns presentes que estavam guardados aqui, presentes que ele tinha comprado pela internet, e mandado entregar na minha casa, porque na casa dele não tinha ninguém para receber durante o dia. Ele entrou no quarto de hóspedes, pegou as caixas que estavam lá, empilhou tudo no braço. Quando passou pela sala, olhou para a mesa arrumada, parou, olhou para mim e disse com uma cara de genuína surpresa: "Mãe, você fez tudo isso? Mas você não vai ficar sozinha, né? Arrumou para quê?" Olhei para ele, esperei ele perceber o absurdo da própria pergunta, o absurdo de estar ali, na véspera de Natal, vendo a mãe dele com a mesa arrumada, a comida pronta, e perguntando se ela ia ficar sozinha, sendo que ele mesmo sabia que sim, porque ele tinha decidido que sim, mas ele não percebeu. Ele ficou ali, esperando minha resposta, genuinamente curioso. "Vou", respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Você não vem? Então eu vou ficar sozinha." Ele deu de ombros, literalmente deu de ombros. "Ah, mãe, mas é só um dia, relaxa um pouco. Você pode ver um filme legal, descansar, aproveitar o silêncio. Deve ser até bom. Natal em família é sempre tão cansativo." Senti uma coisa subir dentro de mim, uma raiva que eu nunca tinha sentido do meu filho. Uma raiva que queimava, que me fazia tremer. "Rafael?" disse, e ele parou, porque o tom da minha voz mudou. "Você está me deixando sozinha no Natal, pela primeira vez na vida, e você está falando como se isso fosse normal, como se não importasse." Ele suspirou, aquele suspiro impaciente de quem está sendo incomodado com um problema pequeno demais para merecer atenção. "Mãe, não começa, pelo amor de Deus. A Patrícia já está me enchendo o saco o dia inteiro. A mãe dela está ligando toda hora pedindo que eu leve não sei o quê. Eu só quero ter um Natal tranquilo. Você podia colaborar, né? Ser mais compreensiva." "Colaborar", repeti devagar, deixando a palavra pesar no ar. "Colaborar com o quê, exatamente? Com a minha própria ausência?" Ele não respondeu. Ficou me olhando com aquela cara de quem não entende, de quem acha que eu estou exagerando. Pegou as caixas com os presentes e começou a andar em direção à porta. "Tenho que ir, mãe? Já estou atrasado? A gente se fala depois." E foi embora, sem me abraçar, sem me desejar bom Natal, sem olhar para trás. Fiquei ali, parada no meio da sala, ouvindo o som do portão batendo. Olhei para a mesa arrumada, para a comida pronta, para a árvore de Natal enfeitada com bolas vermelhas e douradas, com as luzinhas piscando. E foi nesse momento, nesse exato momento, que alguma coisa dentro de mim morreu. Não foi dramático, não foi teatral, foi silencioso, foi como uma vela se apagando, e no lugar daquela vela nasceu outra coisa, uma decisão, uma certeza. Eu não ia mais aceitar aquilo, não ia mais implorar por migalhas de atenção, não ia mais me fazer de pequena para caber na vida de quem não fazia questão de mim, não ia mais engolir desrespeito em nome de um amor de mãe que só existia de um lado. Sentei no sofá, peguei o celular e comecei a fazer ligações. Liguei primeiro para Neuza, uma amiga dos tempos da escola, que eu tinha perdido o contato há uns 3 anos por pura correria da vida. Ela atendeu surpresa, feliz por ouvir minha voz. Conversamos. Ela me contou que estava sozinha também, que o marido dela tinha viajado para Recife para passar o Natal com os filhos de um casamento anterior e ela tinha optado por não ir porque não se dava muito bem com a ex-mulher dele. Perguntei se ela queria vir aqui para casa passar o Natal comigo. Ela aceitou na hora. Disse que ia levar uma sobremesa e uma garrafa de vinho. Liguei para Dona Célia, minha vizinha do apartamento de cima, que eu sabia que era viúva e morava sozinha com 3 gatos. Ela ficou emocionada com o convite. Disse que ia trazer uma torta de limão que ela fazia muito bem. Liguei para Joana, que trabalhava comigo na escola. Era professora de matemática. Ela ia passar o Natal com a filha, mas disse que podia dar uma passada aqui à noite, antes de ir, só para brindar. Em meia hora, eu tinha transformado a minha solidão forçada em companhia escolhida. Não eram as pessoas que eu queria, não eram meu filho, minha nora, meus netos, mas eram pessoas que queriam estar comigo. E isso, percebi, valia muito mais. A Neuza chegou por volta das 7 da noite, toda arrumada, com um vestido vermelho bonito e um sorriso largo. Trouxe um pudim de leite e uma garrafa de vinho tinto. A Dona Célia desceu às 7h30, com a torta de limão embrulhada em papel alumínio e uma energia contagiante. A Joana passou às 8, tomou uma taça de vinho com a gente,
comeu um pedaço de peru, brindou e foi embora para a casa da filha. Ficamos ali, eu, a Neuza e a dona Célia, comendo, conversando, rindo. Lembramos histórias antigas, reclamamos dos filhos ingratos, falamos de sonhos que ainda tínhamos, de lugares que queríamos conhecer. A Neuza contou que estava pensando em abrir um pequeno negócio de doces. A dona Célia disse que estava aprendendo a pintar em aquarela e que estava adorando. Eu contei sobre os bolos que fazia por encomenda e elas me incentivaram a divulgar mais, a fazer um perfil nas redes sociais. Foi bom, não foi perfeito, não foi o que eu tinha sonhado, mas foi digno, foi respeitoso, foi verdadeiro. E foi naquela noite, enquanto a gente brindava com vinho barato mais gostoso, comendo sobremesa e rindo de piadas sem graça, que eu percebi uma coisa fundamental. Eu tinha passado tanto tempo da minha vida me anulando, achando que o meu único papel era servir, cuidar, esperar, estar disponível. Mas ninguém me devia nada só porque eu tinha escolhido ser mãe. E eu não devia nada a ninguém que não me respeitava. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. 2 dias depois do Natal, numa terça-feira pela manhã, o Rafael apareceu aqui, trouxe os netos, disse que era para eu ver os presentes que eles tinham ganhado, os brinquedos novos. O Miguel veio correndo me abraçar. A Laura me deu um desenho que ela tinha feito, todo colorido e torto, lindo. Eu abracei os dois com carinho, mas não fiz questão exagerada. Não dei colo demais. Não sentei no chão para brincar como sempre fazia. Não ofereci lanche elaborado. Só dei uns biscoitos e suco. E fiquei ali, meio distante, observando. O Rafael percebeu. Ficou me olhando com aquela cara de quem está tentando entender o que está diferente. Mãe, você tá estranha? Aconteceu alguma coisa? Olhei para ele, pesei minhas palavras. Respirei fundo e falei. Aconteceu que eu passei o Natal sozinha pela primeira vez na vida. E você nem perguntou como foi. Nem ligou no dia seguinte para saber se eu estava bem. Só apareceu aqui para eu ver os presentes que seus filhos ganharam de outras pessoas. Ele ficou desconcertado. Passou a mão pelo cabelo, nervoso. Mãe, você tá de pirraça agora? É isso? Porque eu não vim aqui no Natal, você vai ficar me tratando mal? Não é pirraça, Rafael. É limite. Limite do quê? De ser tratada como se eu não importasse. Como se eu fosse uma peça descartável na sua vida. Ele riu. Um riso curto, nervoso, incrédulo. Nossa, mãe, você está exagerando demais. Foi um Natal, um dia, uma ocasião. Foi o Natal que você escolheu passar com outra família. E não foi só um dia. Foram anos de eu perceber que eu só existo quando é conveniente para você. Quando você precisa de alguma coisa. Quando você precisa de babá, de cozinheira, de depósito de encomendas, mas quando é só para estar junto, para ser família de verdade, eu não existo. Ele ficou vermelho, começou a falar alto, alterado. Então é assim? Agora você vai virar esse tipo de mãe? A mãe chata que cobra, que faz drama, que fica jogando na cara tudo o que fez? Não, respondi, e minha voz estava calma. Firme, eu vou ser a mãe que tem amor próprio, a mãe que não implora por atenção, a mãe que sabe o próprio valor, a mãe que impõe limites. E se isso incomoda você, o problema é seu, não meu. Ele ficou me olhando, boca aberta, sem saber o que dizer. Depois chamou as crianças, pegou as coisas delas e saiu. Bateu a porta. Ouvi o carro dele arrancando com força, fazendo barulho. E eu respirei fundo. Senti meu coração batendo forte. Mas não senti culpa. Não senti arrependimento. Senti alívio. Nos dias seguintes, ele não ligou. Eu também não. Passou uma semana. 2 semanas, 3. O silêncio se alongou. E pela primeira vez na minha vida, aquele silêncio não me desesperou, não me fez correr atrás, não me fez pedir desculpas por ter colocado um limite justo. Me acalmou, me fortaleceu. Passei o ano novo com a Neuza e a dona Célia de novo. A gente fez uma ceia simples, brindou à meia-noite, assistiu aos fogos pela TV. Foi bom, foi tranquilo. Janeiro passou, fevereiro começou. O Rafael apareceu algumas vezes, mas sempre com pressa, sempre tenso. Sempre como se estivesse cumprindo uma obrigação chata. Trazia as crianças, ficava meia hora, ia embora. Eu recebia bem, mas não me desdobrava. Não fazia comida especial, não corria atrás. Mantive a minha nova postura e percebi que aquilo o incomodava. Ele não sabia como lidar com uma mãe que não implorava por atenção. Até que no final de fevereiro, num sábado à tarde, ele me ligou. A voz estava diferente, mais baixa. Quase envergonhada. Mãe, eu preciso conversar com você.
Posso passar aí? Disse que podia. Ele chegou 1 hora depois, sozinho, sem a Patrícia, sem as crianças. Entrou, sentou no sofá da sala. Ficou mexendo nas mãos, inquieto, sem saber como começar. Mãe, eu... Começou e parou. Respirou fundo. Eu não tinha percebido. Juro, eu achei que estava tudo bem, que você entendia que a vida é assim, corrida, complicada. Mas a Patrícia me disse umas coisas e eu fui pensar. Que coisas? Perguntei. Ela disse que eu trato você como se você fosse uma funcionária, que eu só lembro de você quando preciso de alguma coisa, que eu não pergunto como você tá, não me interesso pela sua vida, não faço questão da sua presença, que eu não vejo você. Fiquei em silêncio, esperando. Ele continuou, a voz falhando um pouco. E ela disse que se os nossos filhos tratarem a gente assim quando crescerem, se eles nos deixarem de lado, só ligarem quando precisarem, eu vou ficar arrasado. Eu vou sofrer. E que é exatamente isso que eu tô fazendo com você. Senti um nó na garganta. Mas não chorei. Não ia chorar. E você concorda com ela? Perguntei. Ele levantou os olhos para mim. Estavam vermelhos, úmidos. Concordo. Eu fui um filho ingrato, mãe. Eu esqueci de tudo que você fez por mim. Eu só lembrava das coisas ruins, das cobranças que você fazia quando eu era adolescente, das broncas, das vezes que você me deixava de castigo. E esqueci que você sempre esteve lá, sempre. Quando eu precisei, quando eu estava doente, quando eu estava com medo, quando eu estava triste, você sempre estava lá. E agora, quando você precisava de mim, quando você só queria um pouco de tempo, um pouco de presença, eu te deixei sozinha, te abandonei e ainda achei que estava tudo bem. Respirei fundo, olhei para o meu filho, para o homem que ele tinha se tornado e falei, devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Rafael, eu te amo, sempre vou amar, você é meu filho e isso nunca vai mudar. Mas eu não posso mais viver esperando que você lembre de mim. Eu não posso mais aceitar migalhas de atenção. Eu não posso mais me anular para caber na sua vida. Eu tenho uma vida, tenho amigas, tenho vontades, tenho projetos, tenho dignidade. E se você quiser fazer parte dessa vida, você é bem-vindo. De coração, mas vai ser porque você escolheu, não porque eu implorei. Ele assentiu, limpando os olhos com as costas da mão. E pela primeira vez em muitos anos, eu vi o menino que eu criei, não o homem distraído, apressado, indiferente, mas o menino que me abraçava quando tinha medo, o menino que dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Eu quero fazer parte, mãe, eu quero consertar isso, eu quero aprender a ser um filho melhor. Então conserta, Rafael, não com palavras bonitas, com ações, com presença, com tempo, com respeito. E ele consertou. Não foi da noite para o dia. Não foi perfeito. Houve recaídas, houve momentos em que ele esqueceu de novo, em que voltou aos velhos padrões. Mas quando isso acontecia, eu não deixava passar. Eu chamava atenção. Eu lembrava. E ele ouvia. Ele voltou a aparecer. Passou a me ligar durante a semana, sem motivo, só para conversar, para saber como eu estava, para contar do trabalho dele, dos projetos, das crianças. Trazia os netos com mais frequência. Me convidava para almoçar na casa deles. E quando eu ia, a Patrícia me recebia bem. Diferente, mais calorosa. Como se ela também tivesse entendido alguma coisa. Como se ela tivesse percebido que eu não era uma sogra invasiva, mas uma mulher que só queria ser respeitada. Eu não voltei a ser aquela mãe que fazia tudo. Não voltei a me anular, a viver em função deles, mas construí um espaço novo, um espaço onde eu era respeitada, onde eu importava, de verdade. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que amor não é sacrifício sem limite, que amor não é se anular, se apagar, aceitar qualquer coisa, que ser mãe não é desaparecer, não é abrir mão de tudo, não é aceitar desrespeito em nome de um sentimento que só existe de um lado, que dignidade não é egoísmo, que colocar limites não é falta de amor, e que às vezes a maior prova de amor que podemos dar é ensinar as pessoas a nos valorizar, a nos respeitar, a nos enxergar. Hoje eu tenho 60 anos, 4 anos se passaram desde aquele Natal terrível. Ainda trabalho, ainda faço meus bolos por encomenda, ainda tenho minhas amigas, a Neuza, a Dona Célia, que agora são parte importante da minha vida. Ainda vejo meu filho e meus netos. Mas agora, quando eu olho no espelho, eu me reconheço. Eu não sou mais a mulher que implorava por migalhas. Não sou mais a mulher que aceitava qualquer coisa com medo de perder. Eu sou a mulher que sabe o próprio valor, que impõe limites, que se respeita
e que não aceita menos do que merece. Se essa história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas aprendam. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. A vida é curta demais para você viver na sombra de quem não te enxerga. Curta demais para você se anular. Curta demais para você aceitar desrespeito. Você merece ser vista, valorizada, respeitada. E se as pessoas ao seu redor não fazem isso, talvez seja a hora de ensinar. Ou de se afastar, porque dignidade não é negociável. Nunca foi, nunca vai ser.